intensivão do gerenciamento de resíduos continua a todo vapor, né? Eu quero desejar aqui a vocês uma boa noite e sejam todos muito bem-vindos. Como foi nos outros dias, hoje também eu vou deixar aqui os comentários habilitados. Aproveitem para fazer trocas de experiência, de informação. A gente vai estar desse lado aqui cheio de energia para vocês. Mandem energia daí também para nós. E hoje o nosso convidado é o Rodrigo Imbeloni, que é um especialista em engenharia sanitária e ambiental. E o tema de hoje é muito importante, né? Que nós vamos falar sobre as novas leis que regem o gerenciamento de resíduo no Brasil. Nesse mercado não tem espaço para achismo. A gente tem que seguir as normas, tem que seguir os requisitos legais, né? Então, é onde a gente acaba qualquer discussão infundada, porque tem que se basear nas normas. A gente não faz nada sem pensar nisso, né? Então, eu quero desejar para vocês boa noite. Coloca aí para mim o lugar de onde vocês estão conectando, para a gente ver hoje no domingo. Deixa eu ver quais estados estão sendo representados aí no Brasil em pleno domingão. Hoje é um dia que quem está aqui realmente está pensando no desenvolvimento da carreira, está realmente em busca de novas informações, de troca de experiência, de network. Não é para qualquer um, em pleno domingo, às 18 horas, estar aqui, né, num evento como esse. Então, ó, São Paulo está presente, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver o nome. Doutora Sandra, linda, tivemos juntas no Congresso Internacional. Seja bem-vinda. Olha, a Silvia aí também de São Paulo. A Lívia de Goiás está presente. O perfil não dá para ver o nome, mas tem aqui, ó, Mato Grosso. Tem Lavras, Minas Gerais. Bahia sendo representada aqui. Manaus sendo representada. Muito bem. A Joana aqui da Votorantim presente, ela falou que o Facebook hoje lembrou ela que exatamente há um ano atrás ela estava aqui comigo no intensivão do gerenciamento de resíduo. A gente falou sobre coprocessamento e sua live está salva, inclusive, Joana, no curso do gerenciamento de resíduos, está até hoje lá e o pessoal comenta muito em cima dela, viu? Ó, a gente tem aqui o pessoal de São Paulo, Maranhão também está presente. Olha que legal, a Márcia está aí. Seja bem-vinda, Márcia. Bahia presente. Distrito Federal presente também hoje conosco. Minas Gerais tem uma galera de vários lugares de Minas aí também. Macapá presente, muito legal. Aracaju. Cuiabá, Mato Grosso. Recife presente. Deixa eu ver mais. Macaé, Rio de Janeiro. Aê, Rio de Janeiro também presente. Muito bem. Olha, Paraná presente também. Muito legal. Tocantins presente. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Eu vou aqui, então, adicionar o Rodrigo para a gente começar esse encontro hoje. Aproveitem o espaço, troquem informação, façam network. Rodrigo, te mandei o convite. Seja bem-vindo, Rodrigo! Finalmente! Olá, olá. Que legal você estar aqui mais uma vez com a gente. Muito obrigada, viu? Boa noite, prazer enorme sempre, né? Muito legal. E, Rodrigo, leis ambientais em pleno domingo, quem está aqui realmente está em busca do desenvolvimento na carreira ambiental, não é mesmo? Tá em busca, que é um assunto que ele às vezes não agrada tanto, né? Mas eu acho que quem está em busca do desafio, quem está em busca do desenvolvimento da carreira, domingo é dia também. Então, domingo é dia. vamos nós, quem sabe a gente ajuda. Isso, é isso aí. E a ideia aqui também, gente, fiquem com a gente até o final, que a gente vai passar por todas essas novas, a maioria, né, as principais leis aí do gerenciamento de resíduo. E a gente está aqui mastigando um conteúdo denso para vocês. Então, é uma ótima oportunidade, principalmente até para quem não gosta. Então, eu quero aproveitar, Rodrigo, se apresenta um pouquinho para o pessoal te conhecer,
Conta um pouquinho sobre quem é o Rodrigo, sobre a sua jornada profissional. Claro, meu nome é Rodrigo Beloni, eu sou arquiteto e urbanista de formação, eu sou especialista em engenharia sanitária e ambiental e estou nesse mercado ambiental, da engenharia ambiental, faz 20 anos exatamente. Esse ano eu entrei de forma profissional, depois de graduado, no mercado exatamente no ano de 2002, né? Então, esse ano eu faço 20 anos. E eu comecei exatamente trabalhando numa empresa especializada em resíduos sólidos, uma das talvez únicas do Brasil na época, e que nós desenvolvíamos diversos projetos, muito especificamente sobre resíduos sólidos. Então, a gente já tratava questões relacionadas a manejo, a gerenciamento e manejo municipais, fazíamos projetos de recuperação de lixões, na época o que mais tinha, praticamente não existia aterro sanitário no Brasil em 2002, e nós desenvolvíamos projetos, a empresa desenvolvia projetos de recuperação de lixões, e até mesmo projetos de novos aterros sanitários, né, que era bem novo na época. E de lá para cá, eu fui me desenvolvendo nessa área, e hoje eu trabalho na empresa Masterplan Consultoria e Projetos, e lá eu sou coordenador de projetos, justamente no desenvolvimento de projetos ambientais diversos, mas entre eles também projetos na área de resíduos sólidos e licenciamento de grandes empreendimentos. Então, ao longo desses 20 anos, entre outras coisas, também trabalhei e trabalho no desenvolvimento, coordenação de estudos, de licenciamento ambiental de grandes empreendimentos com potencial de poluição. Enfim, então nesses 20 anos aí, passei por diversos segmentos da área ambiental, mas resíduos sólidos aí sempre será o tema que mais me atrai. O Humberto, que esteve aqui com a gente sexta-feira, falou que depois que a gente sente o cheiro do resíduo, do lixo, a gente não larga mais. É paixão, não Olha, tem jeito. isso é literal, porque quando eu comecei a trabalhar na área, lá em 2002, eu fui trabalhar em lixão, em operação de lixão, imagina, recuperação ambiental de lixão. Então, aquele cheiro de lixo, depois do segundo dia de trabalho, já não era mais perceptível pelos nossos narizes, pelos narizes de quem trabalhavam lá. E eu ia embora para casa, né, porque tinha uma namorada que ela, um belo dia, chegou para mim e falou assim, tá com cheiro estranho? Eu falei, não estou percebendo. Era cheiro de lixo. Então, eu já exalava cheiro de resíduo, né, esse lixo, né, lixo bem natura, entendeu? E trabalhei em lixão, e quem trabalhava em lixão passava por isso, né, essa situação de ficar liberando cheiro de lixo pelos poros, né, interessante, literalmente. Brincadeira em aroma especial aí, né? Muito bom, muito bom. Rodrigo, e assim, a Masterplan, quais serviços que ela oferta para o pessoal conhecer um pouquinho sobre a empresa também? A Masterplan é uma empresa que tem também, tem aí um pouco mais de 20 anos, né, de atuação no mercado, e ela tem cardápio bem diverso de serviços que ela presta, né? Então, ela presta serviço de gerenciamento ambiental de atividades licenciadas, né? Licenciáveis. Ninguém imagina, por exemplo, que uma licença ambiental, depois que você emite uma licença ambiental, você precisa gerenciar essa licença ambiental. Então, a Masterplan é muito especialista nesse segmento. Então, hoje ela tem já um cardápio bom de clientes aos quais ela presta serviço de gerenciamento, ou seja, mantém a licença de pé, né, a licença ambiental de pé, para que ela consiga ser renovada depois de um tempo. A Masterplan também presta serviço, ela é um dos carros-chefe da Masterplan, é licenciamento ambiental. Né? Então, licenciamento ambiental de atividades potencialmente causadoras de impacto ambiental, desde pequenas, aí, por exemplo, loteamentos imobiliários, que tem um potencial de impacto menor, até termoelétricas, hidrelétricas, entre portos. Então, e ela tramita em todo o processo de licenciamento ambiental, desde o desenvolvimento dos estudos, seja ele simplificado ou estudo de impacto ambiental, que é o mais complexo que nós temos hoje, no modelo de licenciamento ambiental brasileiro, até a obtenção da licença. Então, ela também atua nisso. Ela também atua em desenvolvimento de planos de Mata Atlântica, planos de gerenciamento ambiental de Mata Atlântica e planos de manejo de unidades de conservação. Nos últimos anos, com o avanço das unidades de conservação, criou-se uma demanda
o plano de manejo, né? Ou seja, o plano de manejo é como se fosse o plano diretor da unidade de conservação, mal comparando com o plano diretor de desenvolvimento urbano municipal, né? Então, assim, são alguns segmentos, além da consultoria estratégica, né? Para muitas empresas, ter uma consultoria estratégica de como ela pode caminhar no licenciamento ambiental, de como ela pode caminhar dentro das estratégias dela para a implantação de determinado empreendimento, ela demanda realmente uma consultoria ambiental, porque a componente ambiental, talvez seja a componente mais importante do investimento. Ela determina sim ou não, por exemplo. Ela determina se vai haver ou não vai haver aquele empreendimento. Então, ela demanda uma consultoria estratégica para saber qual caminho seguir, qual estudo vai ter que ser feito, qual órgão licenciador, qual a melhor localização de área. Enfim, então o Masterplan atua também nessa consultoria estratégica. Assim, a gente também atua em vários outros trabalhos, mas fazendo uma síntese, né? Então a gente atua muito nesse segmento da engenharia ambiental. Ah, perfeito. Agora que o pessoal conhecer um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre a Masterplan, você, assim, Rodrigo, é um especialista, né, em resíduos e tem uma forte atuação no mercado. Eu até brinquei com você quando a gente fez o teste hoje no meu perfil pessoal, né? Que eu falei, você tem mais de 20 anos? Você não, já, que eu tenho exatamente 20 anos, não é mais que 20 anos. Aí eu até brinquei, nessas horas que a gente condena a nossa idade, né? Quando a gente fala o tempo de experiência no mercado. E aí, assim, você tem exatamente 20 anos aí de experiência nesse mercado, mas aí eu queria saber como que você entrou nesse mercado, né? E como você atua nele. Você já falou um pouquinho, mas queria entender melhor. Como eu entrei nesse mercado é bem interessante, porque como eu falei, eu sou arquiteto urbanista de formação, então dentro da faculdade de arquitetura, e é onde eu estudei, a Universidade Federal Fluminense, em Niterói, o curso de arquitetura é um curso que ele tem um perfil mais de ciências sociais aplicadas. Então, ele sai um pouco do campo das exatas. Então, a gente estuda questões socioeconômicas muito mais a fundo, né? Então, estudar a cidade dentro dessa universidade é estudar questões socioeconômicas, relação das pessoas com a cidade, etc. E no momento onde se falava muito do ambiente, ou seja, na época o conceito era meio ambiente, eles falam ambiente, né? Então, na época falava muito em meio ambiente, das relações do ser humano com o meio ambiente, com a cidade, e esse assunto me levou para disciplinas, para acompanhar disciplinas, ser monitor e publicar trabalho dentro da própria universidade, na área de saneamento e meio ambiente. E era uma cadeira do curso de arquitetura e urbanismo, é uma cadeira dos cursos de arquitetura e urbanismo, de saneamento e meio ambiente. E quando eu entrei nesse segmento, foi revelador, porque eu me vi não projetando casas, né? Eu me vi trabalhando na área ambiental e estudando não só a questão da relação do ser humano com o meio ambiente, mas desenvolvendo projetos na área ambiental com toda a carga com toda a carga potencial que um arquiteto tem, né? Um arquiteto sabe escrever muito bem, sabe desenvolver projetos teóricos muito, muito bem. Então, eu aproveitei essa potencialidade com uma temática que me atraiu profundamente e acabei seguindo. E por incrível que pareça, um professor da universidade na época, em 2001, ele me indica para ser estagiário de uma empresa que queria um profissional arquiteto, porque eles entendiam que o arquiteto ele tinha uma boa capacidade de desenvolvimento, escrita e tal, entendimento dessa questão do ser humano, né, dentro do conceito ambiental. Ele me indica para uma empresa, para ser estagiário dessa empresa, e eles me contratam, tem grandes entrevistas, né? Eles me contratam e pronto, eu iniciei minha carreira plenamente dentro da área ambiental numa empresa de resíduos sólidos, que era a antiga Restol Engenharia, que era quem lembra, uma das maiores empresas de resíduos sólidos no Brasil, de consultoria, né, nessa área, né? Então foi assim que eu entrei, vindo da própria universidade. Assim, então eu cavei isso dentro da própria universidade. Que é uma coisa que muita gente pode fazer, que é estudante, sobretudo, né? Pode tentar trilhar esse caminho dentro da própria universidade e já sair direcionado, né? Foi o que aconteceu comigo.
Muito bom. E assim, você falou da questão da arquitetura, né? Que você teve a oportunidade lá atrás. Eu lembrei aqui da Júlia Mantovani, que é uma arquiteta muito Sim. sênior, super qualificada. Ela teve numa live comigo, ela fez o curso comigo de gerenciamento de resíduo, buscando uma especialização na área, porque ela tinha interesse em migrar para a área de resíduos também. E aí ela conseguiu entrar agora, linkando, né? Ela conseguiu fazer agora parte de um projeto para a Vale, que está fazendo um mapeamento dos gerenciamentos de resíduos gerados em vários municípios, em 10 municípios, se eu não me engano. Aí ela está compondo essa equipe. Foi uma forma que ela também conseguiu de migrar para essa área. E uma vez que você migra, né? Já é o trampolim, na verdade, assim, você tendo esse contato. Eu não sei se foi assim para você, se depois do estágio, se você foi trilhando, foi migrando assim, né? Isso que eu queria saber, assim, você continuou na área ambiental depois do Continuei, estágio? continuei, eu nunca saí, na verdade, o estágio, eu fui contratado na sequência, na verdade, eu já entrei para ser contratado, já existia essa perspectiva, e eu saí eu me formei, fui contratado e trilhei na área ambiental em diversos segmentos, principalmente na área de resíduos, né, durante os primeiros 7 anos de formado, intensamente, eu trabalhei em todos os segmentos da área de resíduos possíveis na época, e dali eu fui começar a trilhar outros caminhos na área ambiental, licenciamento, parte de mudanças climáticas, é, projetos ambientais, sobretudo projetos de mitigação ambiental, gerenciamento ambiental, treinamento ambiental. Então, aí sim, eu fui abrindo um pouco o leque, né, de possibilidades e fui tentando explorar cada uma delas, né, até alcançar posteriormente níveis gerenciais em algumas empresas, né, e hoje eu estou ali na Masterplan como um coordenador técnico, né, e desenvolvendo as mesmas coisas que eu fazia desde o início. Projetos na área ambiental, agora mesmo fechei alguns estudos de licenciamento, de empreendimentos, etc. Então, assim, tudo fechadinho no pacote ambiental que eu me propus a construir lá atrás, quando eu me formei. Honesto em dizer, eu nunca saí dessa área. Eu estou exatamente há 20 anos na área ambiental. Na área Então, ambiental. eu nunca saí dela, eu nunca fiz nada diferente do que eu faço hoje. E, e assim, entrando agora na pauta, né, que são as novas leis, você tem 20 anos aí de atuação no mercado ambiental. A política nacional ela surgiu em 2010. Então, você teve a oportunidade de ver, de acompanhar essa evolução da política, da legislação ambiental. Aí eu queria aproveitar essa oportunidade, se você pode nos contar um pouco sobre essa evolução que você teve a oportunidade de acompanhar estando atuando no mercado, né, ambiental. Sim, como eu disse, quando eu entrei nessa área de sobretudo de resíduos, eu fui trabalhar com os caras que produziam, na época, diretrizes nacionais, assim, diretrizes para a América Latina, inclusive. E autores de livros, entendeu? Pessoas que pensavam como era a questão do manejo e gerenciamento de resíduos sólidos de uma forma abrangente. Quando eu entro no mercado, a política nacional já está em discussão. Já está em discussão, já estava em discussão há pelo menos 10 anos, né, no Congresso Nacional. Ela nasce como uma medida, ela nasce como uma PL, um projeto de lei, especificamente para resíduos de saúde, e ela vai ganhando corpo e forma à medida que os especialistas que vão sendo trazidos para a comissão de discussão vão trazendo temáticas que, opa, temos que evoluir o Brasil, e aí percebe que o Brasil está atrasado nesse quesito. Então, a política nacional ela vai sendo desenvolvida por meio desses especialistas lá de antigamente, que muitos estão aí hoje, né, ainda trabalhando, e começam a trazer conceitos muito evoluídos, né? Porque chegou-se em certo momento que só se discutia a questão de destino final. Então, temos que pensar destino final, temos que pensar destino final. Porque qual é o nosso modelo de destino final? Lixão.
Então, chegou esse momento que só pensava assim, melhorar a política até alcançar conceitos de destino final melhores do que o que tinha na época, que era apenas lixão. Né? Lixão, aí se falava muito a questão da reciclagem, mas assim, de uma forma muito marginal e desgarrada de qualquer outra iniciativa. E de 2005 para frente, que aí já entra na reta final, a PL da Política Nacional, da Política Nacional, ela aí já se começa a falar em outros conceitos, né, dessa discussão. Então ela começa a falar, por exemplo, em consorciamento, né? Se não se falava em consorciamento, o que era isso? Então, consorciamento entre municípios. Então, naquela época, pedir para municípios terem amigos e se consorciarem para um propósito único era quase impossível, entendeu? Isso é inimaginável do ponto de vista político isso acontecer. E trouxeram esse conceito, muita gente deu gargalhada de que isso jamais aconteceria e hoje muitos dos cases de sucesso na parte de destino final de resíduos estão em regiões que se consorciaram, né? Municípios que se consorciaram em certas regiões do Brasil. Então, isso foi pensado lá em 2005, 2004, 2005, já começou a se introduzir esse conceito de consorciamento e que deu super certo. E, por fim, como é que se encerra a discussão da política nacional? Com logística reversa. Esse, sim, foi o assunto que a gente só ouvia falar em eventos quando tinha alguém de fora do Brasil. Ele falava em questões relacionadas à logística reversa e que o Brasil falava dentro da academia, não, nem nas consultorias a gente falava ainda sobre logística reversa, e esse conceito é trazido. E quando a política ela é aprovada em 2010, sendo que em 2007, 3 anos antes, foi aprovada a Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, e que fala de água, fala de esgoto, ela fala um pouquinho de resíduos e dá um pulo e deixa para a política nacional resolver. Né? E quando está em 2010, a política nacional completa, trazendo ali um pacote de questões que não se discutiu em lugar nenhum, entendeu? E que se coloca sobre a mesa. Agora nós temos que pensar, sobretudo em consorciamento, solução para municípios menores, o destino final adequado, não aceitamos mais lixão, entendeu? Os órgãos ambientais estaduais não podem mais licenciar lixão, perdão, não podem mais aceitar lixão, tem que punir, enfim, então, e a logística reversa. Né? Então, aí sim, há essa fecha evolução e termina em 2010 uma legislação abrangente e moderna. Né? O Brasil tem uma das legislações mais modernas no segmento, embora muitos não acreditem, mas isso é verdade. Entendeu? Então, que deixou espaço para ser aprimorada ao longo dos anos. Então, hoje a gente está com a Lei Mais 10, né? Tem mais 10 anos, e ela já sofreu diversos aprimoramentos que nós vamos falar aí um pouco mais para frente. Nossa, é muito legal essa contextualização, né? Porque muito se critica um documento pronto, mas a evolução para esse documento ter chegado na versão de 2010 teve aí toda uma trajetória. E você trazer isso traz assim para nós que a jornada, como que a gente evoluiu até chegar a 2010 e o quanto que nós evoluímos de 2010 para cá. E aí, assim, antes da gente até avançar nessas evoluções, eu queria aproveitar também, falando especificamente da Política Nacional de Resíduos Sólidos, quais são os principais pontos de que todo profissional da área ambiental, um gestor de resíduo aí, precisa saber. Se você pode citar para nós, assim, esses pontos principais, assim. A Política Nacional, ela, primeiro assim, é interessante todo mundo saber a origem disso. Como isso tudo já foi feito, grande parte dele em tempos de internet ou de digitalização de documentos antigos, então a política nacional é uma oportunidade, ela tem a oportunidade, te dá a oportunidade de saber como ela nasceu e como ela terminou. Né? Desde da primeira PL, primeiro projeto de lei, até a legislação promulgada em 2010. Ou seja, você consegue ver o histórico de 20 anos de evolução. Então, isso é muito interessante. Está tudo na internet, no site do governo, no site da Assembleia Legislativa, do governo, enfim, da Câmara dos Deputados, você consegue ver essa evolução. Mas o que conceitualmente é interessante que cada um veja? Os três pilares ali principais, né?
ela conceitua muito bem a questão da geração, ou seja, onde os resíduos são gerados, qual é a peculiaridade de cada tipo de resíduo, quais são as tipologias de resíduos. A gente tinha assim, a gente não tinha isso normatizado, né? Resíduos que tinha, cada um chamava de um jeito, de um nome, de tudo. A lei vai lá e classifica o que são. A própria BNT, ela falava em resíduo classe 2, resíduo classe 3, mas mais as características, não assim, que tipologia de resíduo é. E a Política Nacional traz. Então, a questão da geração é muito importante de se avaliar para se saber que tipo de resíduo é gerado. Aí, posteriormente, qual a forma de manejo desse resíduo? Como é que você lida com ele? Entendeu? Você manda para tratamento, você manda para destino final direto, você tem potencial de reciclagem, ele tem potencial de reintrodução, de reaproveitamento, ou seja, quais tecnologias eu tenho que utilizar. Então, é saber as formas de manejo que são aceitas, né? Por exemplo, queimar lixo é uma forma de manejo, né? Você cuida dele queimando, mas isso não é aceitável, entendeu? Então a lei própria diz que não se aceita queima de resíduo descontrolado no Brasil, entendeu? Então, assim, então isso é uma forma de manejo. Então é interessante saber o que tem de tecnologia, como é que a lei trata isso. E, por fim, o destino final. Que aí sim, o destino final ele abre aquele leque, né? Assim, o destino final é só, né, aterro, ele é só destino sobre o solo, ou ele volta para o ciclo, ele volta, ou seja, ele, na verdade ele não tem o destino final, o destino final dele é ser tratado e retornar ao início da cadeia produtiva. Então esses três pilares que são principais e que eram meio pulverizados, a lei centraliza e ele dá a perfeita noção do que se pode fazer em relação a resíduos no Brasil. Então, esses três pilares principais eu acho que vale a pena, além de consultar o histórico de como isso nasceu. Isso é muito legal, muito revelador ver como é que as coisas eram discutidas de forma séria, entendeu? Por especialistas, por pessoas que estavam realmente destinadas ali, dispostas a entregar para o país um arcabouço legal completo e com conteúdo. Então vale a pena também pegar esse histórico aí de evolução dele desde 98 até 2010. E você, assim, você falou, né, que quando ela surgiu em 2010, como que estava sendo discutida as questões de destinação, as questões de olhar para esse resíduo com um olhar não somente de lixo, né, mas de resíduo, de valorização. E aí, a gente pode dizer que ali começou uma grande evolução porque foi citada a logística reversa, né? Ela registra ali, eu acho que isso vale a pena a gente mencionar também, que a logística reversa ela é abordada desde 2010 dentro da política nacional ali. Eu acho que de pneus já estava ali, lâmpadas fluorescentes, se eu não me engano, isso também já está ali desde 2010. Tem alguns resíduos de agrotóxicos também, embalagens de agrotóxicos, pilhas e baterias. E eu não lembro agora se tem mais algum, eu acho que tem mais um ou dois ali que surgiu em 2010. Depois ainda a gente teve as legislações específicas que vão complementando outros resíduos dentro da logística reversa, que é o caso de medicamentos, que entrou também, né? Uhum. Então, você acha que ali já foi assim, um primeiro grande passo para a gente estar hoje, por exemplo, se discutindo de forma mais ativa mesmo, né, Rodrigo? A questão da logística reversa no Brasil, né? Ali eu posso dizer que ela surgiu ali, né? Sim, o assunto logística reversa, quando ele surge quando a lei é editada, né, promulgada, cria-se um, um furor no mercado, né? Assim, caramba, o que é esse tal de logística reversa? 99% das pessoas não sabiam, entendeu? Então, a gente sabia o que era o retorno, mas exatamente o que era não sabia. Então, somente... Oi? Só complementar, vou aproveitar aqui que a Sabrina comentou, que eu não estava lembrando o quinto. É óleo lubrificante, é isso A mesmo, lubrificante obrigada. usado quando treinado, o look. Isso, obrigada, Sabrina. É isso mesmo. Então, quando chega em 2010, assim, claro, as coisas eram novas, nem tanto assim. Por exemplo, já se fazia, por força de lei, a logística reversa de embalagens de agrotóxicos. Essa foi a primeira, né? Então, por quê? Porque embalagem de agrotóxicos você tem um risco potencial à vida. Então,
se usava tipos de agrotóxicos, que depois até foram banidos, né, BHC, benzeno hexaclorado, né, quando causava câncer loucamente. Então começa lá nos 86, já começa, imagina, em 86, 88 já começa a logística reversa de embalagem agrotóxica. O Brasil, um portador agrícola, jogava embalagem agrotóxica no lixão e na esquina, entendeu? Então era assim que funcionava. E quando chega em 2000, lá, 1991 e evolui para 2010, né, a política nacional, entendeu? Já tinha algumas questões, algumas logísticas reversas em operação, né? Pneus também, pneumáticos inservíveis, óleos lubrificantes usados contaminados, eles também já estavam já por força de lei rodando uma logística reversa. E só que assim, a pauta logística reversa ela ganha força. Porque você imagina o seguinte, em 2010 a gente discutia destino final do resíduo e acabou. Entendeu? A gente era o fim da cadeia. Né? E no meio dessa história toda a gente falava sobre catador de uma forma complacente. Eu sou honesto em dizer. Se falava de catador de reciclável de uma forma complacente, no sentido de que, poxa, coitados, eles precisam de uma parcela para poderem sobreviver. Afinal, era uma discussão que eu detestava. Entendeu? E isso tudo ganhou muita força no momento que os catadores passam a ser reconhecidos como categoria profissional dentro do Ministério do Trabalho. Então, você tem, além da logística reversa, uma questão relacionada a catadores que tinha que ser resolvida, porque os caras não podiam ficar dentro do lixão. Né? Então, de 2010 para frente, a gente passa de menos destino final e mais processos de retorno à cadeia produtiva, né, de materiais que têm valor agregado ainda mesmo depois de usados. Pneumáticos, lubrificantes, etc. Então a gente começa a discutir isso com muito mais força. Isso começa a ser normatizado por decreto, decretos avançam nisso, cria-se grupos de trabalho dentro do Ministério do Trabalho específicos sobre logística reversa. Então, de 2010 para frente, o Ministério do Trabalho começa a ter grupos de trabalho específicos, né? com ampla participação do setor produtivo. Então, aí o avanço, por exemplo, do eletroeletrônicos tem participação de vários produtores, vários fabricantes de eletroeletrônicos para saber ali qual vai, o que vai, tem diversas linhas, linha branca, linha azul, linha marrom. Ou seja, as discussões são difíceis, né? Então, para você ter uma ideia, ele do eletroeletrônico, por exemplo, na cadeia de logística reversa, tanto é um celular quanto uma geladeira. Existem pesos diferentes para esse tipo. O celular você consegue dispor de espaço, a geladeira acaba indo parar num lixão. Entendeu? Então, como é que se faz ou seja, são grupos de trabalho criados especificamente para pensar essa questão, e aí nascem as entidades gestoras. Então, quem quiser saber, por exemplo, o que rola em relacionado a eletroeletrônicos, você tem lá a Bine, você tem a Green Electron, que são as entidades gestoras, são as empresas criadas para tocar isso. Né? Você tem em pneus, você tem a Reciclanip, entendeu? Você tem embalagens, tem a Bine, embalagens de agrotóxicos, e lá você entra lá, você vê praticamente em tempo real o que eles coletam, o quanto eles destinam, pô, você vai para reuniões internacionais, o Brasil, como um país agrícola, um país exportador de alimentos, talvez seja um dos únicos países do mundo que conseguem praticamente fazer a logística de 100% das embalagens de agrotóxicos. Né? Então não faz 100% porque ainda usam as embalagens para guardar sobra. Né? E sobra já era um outro momento de evolução da discussão das de embalagem. É tão antiga que ela já entrou em processo de evolução também. Né? Então, o que fazer com as sobras de agrotóxicos? Nunca ninguém pensou. Então, isso ficava guardado em embalagem, essa embalagem nunca retornava para o processo de tratamento. Né? Então, ou seja, feito o assunto logística reversa, ele é central, aliás, ele não é central, mas ele é um dos assuntos centrais dentro da política nacional. E tira um pouco o foco dessa questão de só discutir destino final, como era.
Assim, ou seja, temos que acabar com o lixão, temos que acabar com o lixão. Tá bom, vamos criar aterro sanitário que em 15 anos vai estar saturado, em 20 anos. Eu projetava aterro sanitário e os nossos índices de cálculo, eles chegavam no máximo ali a 20 anos de vida útil. Isso é inaceitável. Você projetar um aterro sanitário para durar 20 anos. Por quê? Porque eu tinha que calcular 100% do resíduo gerado no município indo para o aterro. Em muitos lugares ainda é assim, sabe? Mas eu tinha que projetar. Isso é inaceitável, sabe? Então, com a logística reversa, já começa a se pensar de forma mais abrangente o retorno disso, né? Nossa, sensacional. Ó, então, vamos fazer vamos pegar aqui os pontos principais que a gente discutiu dentro da política. Nós falamos das nomenclaturas que surgiram e uma curiosidade que eu quero até mencionar, não existe uma descrição para lixo dentro da política nacional. Existe, Não. sim, resíduo e rejeito. Então, Uhum. então assim, lixo, para quem é profissional da área ambiental, essa palavra não se usa, viu? Isso é uma Um ponto linguagem ultrapassado. popular. Isso é uma linguagem popular para não se usa. A gente vê como resíduo, né? Porque o nosso objetivo é buscar tecnologias de valorização dele, por último, à disposição final. Então, ela traz essa nomenclatura, resíduo e rejeito. E aí, depois a gente falou sobre a questão do avanço dos próprios catadores que saíram de um papel de coitados, né? Vamos dizer assim, os caras que eram um passivo social para ganhar uma posição profissional, sendo reconhecidos como catadores. Falamos sobre a questão da logística reversa. E eu acho que a gente agora, só para fechar a política nacional, é legal também falar sobre, porque isso é muito importante, é o que dá base para a gente fazer o gerenciamento de resíduo correto, que ela traz também os planos de gerenciamento de resíduo. Então, você tem lá, eu acho que a gente pode mencionar um pouquinho isso, né? Que você tem os planos municipais, os planos de gerenciamento de resíduo das indústrias. Então, isso também é muito importante, porque é em cima do plano que a gente faz a execução do gerenciamento. Ele é a base disso. E a gente tem hoje isso bem detalhado na política. Eu não sei se você quer complementar, Rodrigo, mas eu achei importante a gente mencionar essa parte dos planos também. Claro, os planos eles nascem de uma ideia de que de uma ideia da União de que nós temos que ter planejamento, né? Assim, o governo chegou-se a um fim de linha em certo momento no início dos anos 2000, em que a Caixa Econômica dava dinheiro, por exemplo, na área de saneamento, tá? A Caixa Econômica dava dinheiro para fazer estação de tratamento de esgoto e ela precisava de. Só que ela obrigava você a ter rede. Aí, quando ia no BID, por exemplo, ou no BNDES, e pegar financiamento para implantar rede, eles obrigavam a ter estação de tratamento de esgoto. Ou seja, então chegou-se esse absurdo de, no início dos anos 2000, a gente ter esses paradoxos loucos e que estavam legando os municípios à inércia. Em essência, o que era isso? Faltava planejamento. Assim como passou-se a ter uma lei obrigando os municípios a ter plano diretor de desenvolvimento urbano, né? Ou seja, para onde o município avança? Como é que ele cresce? Como é que você vai tratar o ordenamento do solo, né? E a sociedade civil entra onde nisso? Tem que discutir junto com você, né? Então, junto com você, prefeito. Da mesma forma, foi na área de resíduos. Da mesma forma, os municípios eles começaram a se ver necessitando de recursos para avançar na questão dos resíduos, ou seja, investir em tecnologia, investir no destino final adequado, criar uma política ali para catadores, etc. E precisava de financiamento. E a União começou dentro dessa linha do plano de diretores, ela ficou a mesma lógica de planejamento. Então, ela embarca dentro da política nacional a necessidade dos municípios elaborarem seus planos municipais de gerenciamento de resíduos sólidos. Bom, mas ela também permite que estados, o Distrito Federal, ele funciona de uma forma diferente também, os próprios estados também implantem ali as suas políticas estaduais, né, e elaborem o seu plano estadual também. Todos os estados têm que elaborar seus planos estaduais e todos os municípios têm que ter seus planos municipais, com uma observação que os municípios eles podem se juntar e fazer isso de forma consensuada também.
em suma, o que que é isso? Planejamento. A União ela quer entender o seguinte: ó, você tem uma população de 10 mil habitantes, você precisa de um caminhão compactador, você vai caminhar esse resíduo para um aterro que fica no município vizinho a 60 quilômetros de distância. Ah, tá. Então você tem uma política de catadores, beleza. Então agora eu entendo o que que você quer fazer e com seus objetivos, suas metas bem estabelecidas e eu forneço para você recursos para isso. Então é nesse sentido que nascem os planos. Só que, como a gente vai ver daqui a pouquinho, esses planos eles eram apresentados ao Ministério das Cidades e não ficavam em lugar nenhum. E isso evoluiu agora também. E sem Pode isso estar. o município não consegue verba, né? Ele tem que apresentar o plano municipal de gerenciamento integrado de resíduos, porque senão ele não consegue verba com o governo. Então, ele depende Consegue. disso. E ele tem que ser público e ele tem que ter participação. Ele não pode ser um papel feito por técnicos contratados da própria prefeitura. Ele tem que ter participação popular, ele tem que ser participativo em essência, ele tem que passar por audiência pública, ele tem que ser consolidado pela sociedade civil e sim publicado e dado ali ciência a toda a população, em plataforma, enfim, no meio de comunicação. Ou seja, é um documento público e que todo município ali tem que dar publicidade a isso. Tem que estar minimamente publicado dentro das plataformas do município. E tem que estar publicado mesmo, porque quando nós vamos elaborar o plano de gerenciamento de resíduos dos empreendimentos daquele município, você tem que consultar o plano municipal. Plano municipal. Porque é ele que vai te dar as diretrizes de como isso vai funcionar ali. Então, você não adianta criar um plano dentro do empreendimento sem consultar o plano municipal, porque você pode estar criando um documento que não se complementa, que não se conversa e não segue uma diretriz, né? Você conflita. Exatamente. Nossa, olha, eu acho que a gente passou os principais pontos. Você está lembrando de mais algum? Eu acho que a gente mencionou todos os principais. Ah, sim, sim. Dá para entrar nos subtemas, mas aí a gente vai Mas embora. aí eu acho que os principais foi. Porque aí eu quero avançar com você, porque teve a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, onde a gente descobriu todo esse impacto positivo que ela trouxe para o gerenciamento de resíduos do Brasil. Depois veio o famoso marco do saneamento aí, né? Que foi tão discutido e é discutido, e há controvérsia, e há opiniões formadas, e é um assunto que eu não poderia deixar de colocar em pauta, porque ele vem também com as suas ponderações. E aí eu queria saber de você, assim como eu te perguntei sobre os principais pontos que você poderia mencionar da política nacional, eu gostaria de fazer a mesma pergunta, mas sobre o novo marco do saneamento. Quais são os principais pontos aí que todo profissional da área ambiental precisa saber sobre o marco, o novo marco do saneamento? Novo marco. O novo marco, ele é uma lei que altera a Lei 11.445 de 2007, que é a Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, e altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305/2010. Então, esse novo marco regulatório de saneamento, ele altera essas duas leis. Então, altera no seguinte sentido, evoluindo com questões que ou estavam pouco desenvolvidas, ou realmente não tinham sido desenvolvidas, porque naquele momento não se conseguiu avançar, ou que mereciam alteração. Por exemplo, quem falava muito de resíduos, pensava muito em questão sanitária, além do Ministério do Meio Ambiente, era o Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades foi extinto. E ficou no Brasil, assim, meio marginal. Quem é que centraliza a questão normativa, a questão reguladora, de normas, quem é que emite normas relacionadas a isso de forma nacional? Então, o novo marco regulatório institui a ANA, Agência Nacional de Águas, que agora vira Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Lembrando, resíduos é uma componente do saneamento básico, tem que ser tratada com o mesmo grau de importância que água, esgoto e drenagem, por exemplo. Entendeu? Então, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, sendo rebatizada pelo novo marco regulatório, ela passa a ser o órgão centralizador das questões normativas e de regramento, né, da área de resíduos sólidos no Brasil. Então, o novo marco regulatório ele traz essa questão. Outra questão que o novo marco regulatório traz é que ele destrava alguns assuntos que
estavam para lá de difíceis de resolver. Por exemplo, titularidade dos serviços. Sempre teve essa discussão de quem é o titular do serviço, sabe? É o município? É a concessão? É a empresa que recebeu a concessão? Quem é o titular? É a União? É o Estado? Sabe? Então, assim, muitas discussões. Quem resolve o passivo ambiental de um lixão? É o Estado? É o município? Sabe? E o novo marco regulatório ele traz essa questão da titularidade, clarifica de quem é a responsabilidade, né? Quais são as competências concorrentes, entendeu? Dentro da responsabilidade do, da cadeia de resíduos sólidos no Brasil. Então, ele traz isso. A questão da contratação de serviços. Uma das grandes assim, eu não gosto de polemizar, mas uma das questões mais sensíveis no ambiente municipal é a questão da contratação de serviços de limpeza urbana. Talvez quem esteja vendo a gente agora vá lembrar, em algum momento, entre a eleição geral, a eleição de prefeito, perdão, entre a eleição de prefeito e a entrada do novo prefeito, municípios ficaram sem coleta, né? Ali 2 meses praticamente sem coleta de lixo. Por quê? Porque a prefeitura parou de pagar as notas da empresa terceirizada, a empresa terceirizada parou de coletar o lixo, o município virou um caos, né? Então, esse tipo de coisa é resultado de quê? É resultado de modelos ultrapassados de contratação de serviços de limpeza urbana que o novo marco regulatório ele muda, ele altera, ele diz que não. Agora a gente tem que ter segurança jurídica para contratar um serviço. Água e esgoto não se contrata com um modelo de concessão de 20, 25, 30 anos. Resíduos tem que ser a mesma coisa. Porque resíduo é uma componente sanitária de peso igual. Então, ela tem que ser tratada da mesma forma. Então, o novo marco regulatório ele trata dessa forma e clarifica. Municípios não podem mais fazer terceirização pura e simples. Contratinho de 4 anos, 5 anos. Acabou isso. Então, os municípios têm que evoluir nesse aspecto. Se você me perguntar como estão fiscalizando, aí eu não vou saber dizer como a União está fiscalizando isso. Mas, assim, que a lei determina que seja dessa forma. E, ao mesmo tempo, cobrança. A cobrança pelo serviço de limpeza urbana sempre uma coisa meio marginal. Nenhum prefeito gosta de introduzir cobrança por um serviço prestado. Por lei, serviços prestados no âmbito municipal eles têm que ser cobrados de volta. Iluminação pública, por exemplo, coleta de lixo, varrição, eles têm que ser cobrados do munícipe. É como se fosse todo mundo vivesse num grande condomínio. A gente não paga taxa de condomínio quem mora em prédio, né? O município é comparado da mesma forma. Então, o novo marco regulatório ele estabelece o seguinte, município, embora assim a Política Nacional já fale nisso, o novo marco regulatório ele fortalece e endurece. Se não pode ter município no Brasil que não cobre pela limpeza urbana, porque o sistema ele tem que ser autossustentável. Ele tem que se suportar financeiramente, ele tem que se retroalimentar. Ele não pode tirar dinheiro do tesouro municipal para pagar limpeza. Esse é o pensamento, né? Para pagar serviços de limpeza urbana. Então, o novo marco regulatório, em essência, ele entra nesses aspectos, né? E alterando as leis de saneamento de resíduos. Nossa, outra trajetória aí de mudanças e melhorias, né? De evolução também. De evolução. E acaba que, como que ele acaba que na parte de resíduos, assim, especificamente, ele acaba também dando referência à política nacional, né? A parte de resíduos. Sim, não. A política nacional, o novo marco regulatório, como eu disse, ele não é uma lei estanque, né? Ela é uma lei que promove alterações na Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico e na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, hoje, por exemplo, você não precisa especificamente ler o marco regulatório. Se você entrar direto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, você vai ver todas as alterações embarcadas nessa lei. Assim, da mesma forma, na Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, 11.445. Você entrar lá, todas as alterações, e é legal que hoje você consegue enxergar o que foi alterado. Então, se eu entrar lá na plataforma lá do Gov e ver lá, buscar lá a lei, você vai ver tudo que foi riscadinho, né? E tá lá, alterado pela lei, blá, 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 que é o novo marco regulatório de saneamento básico. Entendeu? Alterado pelo decreto tal, pela lei tal. Então, assim, ela promove alterações, né? Então,
Diferente, por exemplo, do que veio em seguida, que é o novo decreto, né? Que aí o decreto ele é um instrumento regulamentador, né? E o novo marco regulatório ele é uma lei que altera os outros dois marcos de saneamento, né? Então essa é a diferença. Aí o pessoal que está nos assistindo fala assim, tá, o que, que eu tenho a ver com isso? Tá bom, qual que é a vantagem de eu enxergar que foi mudado, o que, que não foi? Não é mais fácil eu ler ali e saber o que está aplicável ou não? O que, que acontece? Quando você entra para poder fazer o gerenciamento de resíduos de qualquer empreendimento, você entra e você pega um histórico desse cliente, desse seu, na sua nova camisa, vamos dizer assim, que você vai vestir, né? E aí você tem fiscalizações do órgão ambiental, você tem auditorias de certificação ambiental, você tem atendimento às condicionantes de licença. Então, cabe a você nesse papel de gestor de resíduo ou de analista ambiental, porque a gente falou lá na live de terça-feira que às vezes você faz a gestão de resíduo, mas a nomenclatura do seu cargo não necessariamente é gestão de resíduos. Às vezes você está com uma analista ambiental, como um gerente, como um consultor, mas você está ali no papel de gestor de resíduo. E aí, já que tá bom, o que que eu tenho, e aí? Poxa, num processo como esse, se você recebe algum tipo de intimação, notificação, ou alguma não conformidade, ou alguma oportunidade de melhoria em qualquer etapa dessa que eu mencionei, você tem que ir na lei, porque não adianta você entrar numa discussão com o fiscal ou com o órgão ou responder algum documento oficial sem estar embasado. Então, é na lei que você vai buscar a sua referência. Então, vamos supor, a lei tal foi substituída pelo novo marco de saneamento. Então, você vai se basear no que está no novo marco e não lá na outra lei que foi... perdeu a sua vigência. Perdeu a validade também. Então, nessa que perdeu, às vezes você está sendo notificado por uma coisa que já não é mais aplicável. Então, ter o conhecimento te dá a segurança que você precisa para bater de frente, quando necessário, com o fiscal que está fazendo alguma ponderação obsoleta. Entendeu? Ou um auditor que está te cobrando uma coisa que não se aplica, porque ele não pode te dar uma não conformidade sem estar embasado numa legislação. Então, você está baseando em quê para poder estar me dando essa não conformidade? Tá, vamos lá olhar, essa lei está falando isso explicitamente? Claro que você não vai brigar, nem nada disso que eu estou falando aqui, mas é porque você precisa ter o conhecimento dos requisitos legais para poder exercer seu papel de gestor de resíduo ou de analista ambiental. Sem esse conhecimento, você cai numa zona de achismo, de bom senso, que às vezes pode estar apurado ou não, e aí você não vai ficar à mercê disso, né? De forma alguma. Então, o conhecimento é muito importante. Por isso que esse momento hoje, num domingo, com o Rodrigo, é o único, porque olha o know-how, olha a experiência que ele traz para nós, né? Como que ele passou por toda essa trajetória. E aí, assim, Rodrigo... complementando você. E a administração pública também se vê enrascada em alguns momentos. Quem é da administração pública, que está assistindo a gente, também em vários momentos já deve ter se visto em maus lençóis quando chega uma notificação do Ministério Público. Né? Porque o Ministério Público ele é muito atento à mudança de legislação. Então, eu lembro quando entrou a Polícia Nacional de Resíduos Sólidos, o que eu mais ajudei foi responder o Ministério Público. Porque os municípios eles continuavam 2, 3, 4 anos depois usando lixão, e o Ministério Público, um belo dia, notifica. Vem cá, e aí? Você vai continuar usando lixão? Ou eu vou ter que te multar? Qual é a sua solução? Entendeu? Aí os municípios começam a procurar. Opa, tem um aterro sanitário aqui do lado, R$ 60 a tonelada. Opa, não tem, só tem R$ 40 para dar. Aí vai buscar recurso no Estado, para o Estado pagar parte da tarifa e para ele poder mandar resíduo para aterro sanitário e poder encerrar o lixão dele, em definitivo. Então, a administração pública também se vê em maus lençóis, às vezes, quando o Ministério Público bate a porta com notificações relacionadas a cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. É isso aí. E ó, a Luísa aqui, .claudia.agro, ela falou assim, pode ter material em PDF? Gente, vamos lá. Se vocês não estão sabendo disso, vocês estão perdendo a oportunidade.
Existem 61 grupos de WhatsApp criados para poder divulgar todas as informações de forma exclusiva do evento. E dentro dos grupos de WhatsApp estão sendo liberados materiais exclusivos. Eu falei isso desde o primeiro dia. Então, se vocês não estão no grupo de WhatsApp, eu vou pedir para a equipe do portal colocar aí, por favor, o link no site lá que a pessoa tem que entrar para entrar no grupo de WhatsApp. A gente sempre, eu e o Rodrigo, preparamos um material exclusivo que vai ser liberado amanhã de manhã para vocês. Então, sim, tem material complementar. Então, aproveitem. Se vocês não estão sabendo disso ou não estão acompanhando, tem sim, tá bom? E, Rodrigo, assim, a gente falou sobre... Olha que legal, a gente falou sobre a política nacional, como ela se formou, falamos sobre o do novo marco do saneamento. E aí eu quero chegar agora com você, porque fresquinho, né? Em janeiro de 2022 surge o novo decreto, que é o 10.936, aí complementando a política nacional de resíduos sólidos. E aí eu queria saber de você qual a função desse decreto e o que ele traz de novo para nós. Bom, assim, a função jurídica de um decreto, entre outras coisas, é também regulamentar uma lei, né? Então, assim, ela cria regramentos de forma total ou parcial dentro de uma certa lei, né? Então, o que acontece? A Política Nacional, quando ela foi promulgada lá, em 2010, ela teve o decreto 7404, promulgado na sequência, regrando, né, a aplicação da política nacional ao âmbito nacional. Né? A política nacional, âmbito nacional ficou redundante. A política nacional no território brasileiro. Pois bem, passados os anos, alguns outros decretos foram sendo criados dentro da própria política nacional para regulamentar artigos específicos, como, por exemplo, o artigo 33, que fala da lógica reversa e tal. Como eu disse, eu acho que a gente tem que ir avançando, né? Então, o Brasil levou muito tempo para avançar até chegar à política nacional, ou seja, foram 20 anos de discussão, né? E 10 anos depois, um pouco mais de 10 anos depois, a gente tem um decreto que ele traz mexidas profundas dentro da política nacional no sentido da melhoria, né? Ela praticamente não revoga nada, né? Ela revoga ali os decretos que estavam em vigor, porque não faz mais sentido você ter vários decretos regulamentando uma mesma lei. Então, se revoga todos eles e cria um novo decreto trazendo temáticas ou resultados de discussões. Lembra lá atrás quando eu falei das questões dos grupos de trabalho? Então, os grupos de trabalho dentro do Ministério do Meio Ambiente, que é o foro onde se discute muita questão de resíduos no Brasil, os grupos de trabalho eles trazem resultados. E os resultados eles têm que ser lançados de alguma forma, ou por um decreto específico, ou por um decreto macro, que foi o que aconteceu agora. Então, o novo decreto, ele traz, em síntese, ele traz mexidas dentro de logística reversa, né? Ele traz mexidas dentro, ele potencializa o Sistema Nacional de Informação de Resíduos, que nasceu lá atrás e nunca foi para frente direito. A questão da educação ambiental, né? Ela potencializa a ferramenta educação ambiental como ferramenta de desenvolvimento e educação, para que a gente possa se relacionar melhor com a questão de resíduos de forma empresarial ou de forma no ambiente urbano ou até mesmo no doméstico. Traz a questão do acesso a recursos para investimento, uma série de assuntos que estavam meio soltos e tal, e ela concentra tudo dentro. Até mesmo Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Sólidos, de resíduos perigosos, regras para geração de energia com base em resíduos, que era um baita de um tabu no Brasil, incinerar resíduos para gerar energia. Ou seja, então, esse decreto, ele traz, né, na verdade, ele traz essas questões novas e corta os demais decretos antigos já ultrapassados e ele traz questões ali, para mim, é mais importante a questão dos catadores, né?
que, como eu disse, isso vem sendo discutido, evoluindo, né, e chega com um decreto agora que fala muito da questão dos catadores. Então, na verdade, esse decreto ele traz uma evolução. É como se fosse uma atualização do teu Windows, né? Atualizamos o Windows para a versão 10.2. Pronto, é essa. O novo decreto ele faz isso. E assim, Rodrigo, a gente fez uma live exclusiva aqui no início do ano falando só sobre o novo decreto. Então, para quem está aqui e quiser realmente se atualizar a fundo no novo decreto, a live está salva aqui no IGTV do Instagram do Portal Sustentabilidade. Então, quando a gente terminar aqui, vocês ainda têm esse conteúdo complementar para vocês poderem explorar aí o novo decreto, tá bom? E a equipe aqui, ó, chamando a minha atenção, Rodrigo, porque aqui em cima tem uma setinha aqui e é uma oportunidade do pessoal clicar sem sair daqui da live conosco e seguir o Portal Sustentabilidade e seguir o Rodrigo, tá bom? Vamos prestigiar nosso convidado e vamos prestigiar o portal também, porque vocês é assim que a gente vai prestigiando aqui todo esse conteúdo que nós estamos trazendo para vocês, tá bom? Então é aqui, ó, a setinha. E compartilha aí depois a nossa live, né? Convida outras pessoas para assistir. Ela vai ficar disponível, essa live de hoje, até amanhã às 18 horas. Aí o pessoal estava perguntando aqui, eu vou aproveitar para responder. Já que libera todas as lives. Gente, o evento a gente faz para acontecer ao vivo, não é para ficar gravado. Então, sabendo que muitas pessoas não conseguem assistir exatamente no horário do evento, que é uma pena, porque é uma oportunidade que a gente tem de estar prestigiando o convidado, a gente deixa salvo por 24 horas. Então, não tem essa possibilidade de liberar a live em outro momento, não, tá bom? E aí, os profissionais, os convidados nossos, como o Rodrigo, como os demais, a gente vai depois pedir uma aprovação para eles. Se eles aprovarem, aí, de repente, essa live vai ser disponibilizada para os alunos do Portal Sustentabilidade, de alguma forma, em algum evento, algum curso, mas isso é só depois, numa situação em que o convidado pode ser que aprove ou não, e aí a gente vê numa próxima situação. Dentro hoje do curso de gestão de resíduos do Portal Sustentabilidade, a gente tem várias lives com os vários especialistas, tanto desse intensivão quanto dos anteriores. A Joana, por exemplo, é uma que está lá, que está aqui nos prestigiando, da Votorantim, onde a gente fala de coprocessamento, por exemplo. Tá? Então, espero ter esclarecido aí, porque eu vi que o pessoal perguntou muito. Então, vamos aproveitar o ao vivo, vamos aproveitar o Rodrigo aqui, vamos prestigiá-lo e vamos compartilhar para o pessoal assistir ao máximo aí até amanhã. E, Rodrigo, a gente falou do novo decreto, né? E aí, assim, em 2020 teve a portaria... Em 2020 teve a portaria 280 do Ministério do Meio Ambiente, que regulamentou o SINI, né, que é o sistema aí, integrado, né, nacional. E aí eu queria saber de você, e o novo decreto também traz essa questão e pontos importantes do SINI. O que na prática isso impactou no gerenciamento de resíduos das empresas? Dentro do SINI, o que acontece? Uma das questões que tem toda a relação com o gerenciamento de resíduos das empresas é manifesto, né? Manifesto de transporte de resíduos. Isso sempre foi um problema. Sempre foi um problema. Por quê? Quando você transporta resíduos, por exemplo, de uma certa categoria, vou dar um exemplo aqui, lâmpadas fluorescentes. Né? Você junta um lote e resolve destinar. Lâmpada, no Brasil, você tem meia dúzia de lugares que fazem descontaminação, que remove o mercúrio, que reaproveita o mercúrio, que tira o vidro limpo, faz a destinação do vidro. O que acontece? Quando você mandava esse resíduo para destinar, você descobria que você tinha que mandar para outro estado. Aí quando você mandava para outro estado, começava a sua agonia. Porque você também tinha que ter um manifesto gerado na plataforma do outro estado, do outro órgão estadual, porque os manifestos de transporte de resíduos eram gerados nas plataformas dos órgãos estaduais de meio ambiente quando tinha. Né? Aí um era online, aí o outro é no papel, aí o outro é por e-mail, você manda um e-mail, te manda um manifesto, ou seja, cada lugar fazia de um jeito. Aí começava a tua agonia. Então, no mercado de gerenciamento de resíduos, quando você falava em transporte
sobretudo interestadual, pronto, já era um problemão a questão dos manifestos. Então, a portaria 280, ela dava essa regrada na questão, entre outras coisas, na questão do manifesto. E agora, o que que o novo decreto 10.936 faz? Ele traz para dentro do CNIR a questão dos manifestos de transporte de resíduos. Ou seja, antes o que era gerado nos órgãos estaduais de meio ambiente, cada um de um jeito, cada um com uma plataforma, cada um com uma legislação específica. Tinha estado que, por exemplo, não podia transportar, não aceitava que a Ascarel cruzasse o seu estado. Você imagina, eu vou ter que ir para o Paraná, passando por outro, pro Mato Grosso, para poder levar Ascarel, porque São Paulo não aceitava Ascarel cruzando o território. Era uma coisa meio doida. E agora eu tenho, com base no novo decreto, o manifesto de transporte de resíduos sendo feito numa plataforma única nacional. E isso facilita muito quem faz gerenciamento de resíduos, porque eu consigo agora gerar um único manifesto que consiga levar o resíduo do norte até o sul com um único manifesto, sem correr o risco da carga ser presa em alguma barreira de algum estado. Entendeu? Então, assim, isso foi uma grande evolução, sabe? Dentro do Sistema Nacional de Informações de Resíduos, que era um linkzinho que estava meio perdido lá e tal, e agora está ganhando força com o novo decreto. Então, essa portaria 280, ela já melhorava essa questão do manifesto e o novo decreto agora impulsiona esse negócio para frente para o CNIR funcionar e ajudar a questão do gerenciamento, sobretudo no que refere a transporte. Então tá aí a resposta. Ó. Na prática muda e muda muito, né? Na verdade. Vem para facilitar mesmo a nossa vida. E não sei, não está ainda rodando dessa forma. A gente ainda está tendo que, na prática, fazer. Mas é um avanço, né? A gente vai chegar lá. Eu acho que é o próximo passo. Isso assim, a gente tem que cobrar do Ministério, né? Que coloque para frente logo isso. Porque saiu agora, né? Esse decreto, né, centraliza no CNIR, mas ainda a plataforma não está pronta. Sabe? Então, acho que cabe a nós cobrarmos do Ministério, olha, cadê a nova plataforma de manifesto de transporte? Cadê? Tem que estar funcionando, porque é uma agonia transportar. Quem faz isso sabe que é difícil. Eu já tive carga de Ascarel presa em barreira, porque não podia entrar no estado. Sabe? Mas o manifesto permitia, não, mas uma lei feita em tal ano, em tal dia, em tal blá blá. Aí descobri que a lei era municipal, o prefeito que não deixava, blá blá. Nossa, era uma agonia isso, e ainda é. Entendeu? Então, para o gerenciamento de resíduos é um grande avanço. E só para o pessoal entender que funciona assim. Você primeiro tem a lei municipal, que você tem que seguir ali, que é a mais restritiva. Aí, se não existe essa referência, você vai para a do Estado. Se não existe a do Estado, você vai para a federal, né? Para a esfera federal nacional. Só que o que acontece? Quando o Rodrigo fala que ele tira um resíduo de um estado para outro, ele passa em vários municípios. Como é que você, como gestor de resíduo, vai pegar a rota de 2 estados, todos os municípios que você vai passar por ele, para poder cruzar? Então, assim, não é uma má gestão, é uma infelicidade, na verdade, assim. Poxa, como é que você imaginar uma coisa assim, sendo que você está com as licenças interestaduais, entendeu? Então, para nós, gestores, é um desafio realmente muito grande, assim. E ficar com uma carga poluidora dessa, assim, com potencial de contaminação gigantesco, parada, não é bom para ninguém, né? Então... Isso já aconteceu, quem é da área já passou por isso pelo menos uma vez na vida. Entendeu? E é aterrorizante quando você descobre que o teu caminhão não pode passar para aquele estado, para aquele município, por uma força de uma lei que atua dentro de um vazio legal a nível nacional, né? Sendo que a gente sempre discutiu resíduos, só que sempre discutia resíduo gerado no Paraná, resíduo gerado no São Paulo, resíduo gerado no Rio de Janeiro. Não, resíduo é gerado da mesma forma em todo lugar no Brasil. Entendeu? Então ele tem que ter normativas nacionais específicas. Exatamente. E aí, por exemplo, com a evolução agora das tecnologias que estão sendo ontem, por exemplo, a gente teve aqui o Marcos Poiato da Poiato Recicla, que transforma bituca de cigarro em papel, uma massa celulósica. Olha que interessante. Quantas tecnologias assim como a dele não existem aí no mercado?
né, para outros tipos de resíduo. Aí, quer dizer, eu, como papel de gestora de resíduo, que quero valorizar meu resíduo, se de repente é um resíduo que eu viabilizo mandar ele para outro estado do que tratar aqui com uma outra tecnologia, mas que ele vai ter um valor ambiental muito grande que vale essa deslocamento, esse risco no transporte, ok. Só que aí eu não fico impossibilitada, às vezes, por esses entraves aí que realmente existem. Então, a gente tem até uma oportunidade, como gestores ambientais, de tomar decisões melhores, ambientalmente mais adequadas, vamos dizer assim, para o resíduo, né? Então, é um ganho muito bom, tanto para nós, na profissão, mas para o meio ambiente também. Ai, Exatamente. gente, eu não consigo. Eu quero tentar parar essa live, porque já deu 1 hora, Rodrigo, mas eu ainda tenho mais algumas perguntas aqui. Olha lá, vou Você me tentar ser desculpa, sintético. tô aqui, ó, abusando de você hoje. Mas vou tentar caminhar para o encerramento, assim, só mais uns 3 pontinhos, assim. Você acredita que esse mercado de resíduos tende a crescer? Sim, existem muitas oportunidades. Qual que é a sua visão dele? Sim, na verdade, é um mercado ultra potencial. Imagina o seguinte, nós temos hoje ainda 3.500, 3.300 municípios, 3.300 municípios brasileiros, que é o último número, por exemplo, que operam ainda lixão. Olha o quanto a gente ainda tem de recuperação, de passivo ambiental, de resíduo a ser destinado de forma adequada, quantos aterros sanitários ainda vão ter que nascer no Brasil, quantas unidades de recuperação de material, né, no âmbito da logística reversa, vão ter que ser implantadas para tentar tirar o máximo, né, de materiais ali valorizáveis, né, dentro da massa de resíduos, o quanto de educação ambiental. Nossa, temos muito ainda o que fazer. Então, esse mercado, ele é muito potencial no Brasil ainda e está no momento fértil. No passado, a gente, como eu dizia, só ganhava dinheiro quem fazia projeto de aterro sanitário. Então, assim, tinha 3 empresas no Brasil que faziam projeto de aterro sanitário. Nós todos ganhávamos dinheiro porque se fazia isso. Então, agora não. Agora a gente tem aí um mercado vasto, entendeu? Em relação a resíduos. Por exemplo, quarta-feira agora, meu município aqui tem 6.000 habitantes. Chamou para uma reunião para discutir a questão dos catadores no município. Um município de 6.000 habitantes, entendeu? Isso já é resultado da política nacional, já é resultado do novo decreto. Ou seja, eles têm que dar uma resposta para isso, né? Então, olha o quanto de mercado está surgindo. Então, assim, se preparem, né? Quem não está entrando e quiser entrar, se prepare, porque... E quem já está dentro também se prepare, porque muita coisa vai voar. E tem muitas mudanças. Se você não se atualizar, você fica para trás também, né? Você tem que sempre estar atualizado. Esse novo decreto, por exemplo, eu converso com alguns profissionais da área e muita gente fala, não me atualizei no tema, não me atualizei no tema. O Rodrigo foi uma pessoa que eu liguei e falei, Rodrigo, você pode bater um papo comigo sobre esse novo decreto? O Rodrigo, claro. A gente ficou 1 hora batendo papo só sobre o novo decreto, trocando ali. Eu mais recebendo do que do ano, mas é difícil você ver os profissionais se atualizarem assim. Então, você tem que se manter. E aí, Rodrigo, na Masterplan, para o pessoal aqui só poder ter já uma visão, assim, quais tipos de profissionais trabalham lá, quais são as suas funções, as formações? Na área ambiental, a gente trabalha com equipes multidisciplinares, né? Então, no segmento ambiental, dentro da Masterplan especificamente, que a gente tem um cardápio bom de serviços, nós temos diversas categorias profissionais. Então, por exemplo, nós temos arquiteto urbanístico, como eu, né? Embora seja especializado em engenharia sanitária, mas sou arquiteto urbanista de formação. O que o arquiteto urbanista faz? O arquiteto urbanista trabalha em estudos socioeconômicos, né? Então, quando nós desenvolvemos estudos ambientais, o impacto ele incide sobre a componente física, né? Que é água, atmosfera, clima, né? Solo, sobre a componente biótica, fauna e flora, e sobre a componente socioeconômica, nós. Entendeu? Então, nós temos que ter profissionais que pensem o ser humano dentro do componente ambiental. Então, nós precisamos de cientista social,
Então, nós temos cientista social, nós temos arquiteto urbanista, temos na parte biótica, engenheiro florestal, biólogo, né? O engenheiro florestal vai falar sobre fauna, especificamente. O biólogo também pode falar sobre fauna, né? E também vai falar sobre flora, né? Vegetação, sabe? Então, nós temos engenheiros ambientais. Engenheiro ambiental, então, tá entrando muito. O engenheiro ambiental consegue coordenar e tem a visão macro, né? Antigamente, quando eu me formei, não existia engenharia ambiental no Brasil, né? Estava começando ainda a implantar as primeiras turmas de engenharia ambiental. Então, nós é que fazíamos a gestão de tudo no macro, coordenação de estudos ambientais e tal. Hoje é o engenheiro ambiental. Então, nós temos engenheiro ambiental, por vezes engenharia de pesca. Se nós temos componentes, por exemplo, portuários, marítimas e tal, é importante ter um engenheiro de pesca para a questão da fauna aquática, da dinâmica de fauna aquática. Então, assim, dentro da Masterplan tem um elenco bem grande, mas nós lá especificamente somos arquiteto, urbanista, engenheiro florestal, biólogo, engenheiro ambiental e químico bioquímico. Também trabalha nessa. Há muita análise, né? De Muito coleta vasto. material, muita análise químico-bioquímica, ou seja, então tem campo para muita gente trabalhar. No É, passado já tivemos até muito mais do que isso. é bom que aí o pessoal que tem uma formação aqui variável vê as possibilidades, né? Como que as empresas também trabalham com equipe multidisciplinar, ou seja, tem oportunidade para todo mundo. E, Rodrigo, só para finalizar assim, tem muitas pessoas aqui que estão fora do mercado, né? Outras com as suas carreiras estagnadas, alguns querendo entrar para esse mercado também de resíduos. Aí eu queria saber se você pode deixar algum recado para quem está começando agora, ou para quem quer migrar para essa área, fazer uma transição de carreira aí, ou que entrarão em breve no mercado. O que você pode dizer para esses profissionais? Eu posso dizer o seguinte, a parte ambiental, né, trabalhar com meio ambiente, ou especificamente uma componente ambiental, por exemplo, resíduos, né, que é uma das componentes, uma componente sanitária, mas é uma componente ambiental também, assim, desenvolver um plano de carreira, de construção de carreira, né? Assim, rotina, existe uma rotina para a construção de uma carreira, né? Então você vai ler, você vai se informar, você vai buscar capacitação. Hoje nós temos a internet, esse próprio evento do Portal Sustentabilidade, que é o máximo, entendeu? Que está ali oferecendo informação gratuita, né, para as pessoas. Então, assim, é tentar estar sempre avançando no conhecimento, por meio da construção desse conhecimento é que você vai conseguir se introduzir no mercado, né, e falar a linguagem dos profissionais da área. Então, hoje, tenta ler muito, se atualizar sempre, busque cursos, tem muito curso, às vezes até meio baratinho ou de graça, entendeu? Que atualiza. O portal de sustentabilidade dá muito apoio nisso também, é um player ultra importante na capacitação das pessoas. E foca, né? Foca, ou seja, você quer matemática ambiental? Foca nessa temática ambiental. Mergulha nela. Entendeu? Então, eventualmente depois você mergulha em outra. Tá? Então, concentra, foca, né, dentro dessa área, que é assim que você constrói a sua carreira. Eu digo por experiência própria, foram 20 anos dedicados única e exclusivamente à área ambiental. Primeiramente de resíduos, depois de licenciamento ambiental, sabe? Depois de mudanças climáticas, sabe? Depois de projetos ambientais, eu fui eventualmente migrando passo a passo, mas sempre com foco naquilo que eu estava trabalhando naquele momento. E digo e repito, vai dar certo. Vai dar certo. Sim, o mercado está difícil, ele oscila. A área ambiental depende muito de certos segmentos de investimento. Por exemplo, o licenciamento ambiental demanda muito investimento. Se você não tem investidor, não tem licenciamento ambiental. Então tem um problema. Mas eu tenho a gestão ambiental, que são todas as licenças ambientais que têm que ser geridas por profissionais da área ambiental, né? E que demandam profissionais. Então, todas as empresas licenciadas têm licença e demandam de profissionais para desenvolver relatório, fazer análise, coleta de material, relação com o órgão ambiental,
as licenças são renovadas, elas não podem vencer, entendeu? Então, assim, tem muita coisa para fazer. Escolhe um caminho e segue por ele, se capacitando sempre naquela temática de maior interesse. Tem gente que gosta de tudo, tem gente que gosta de uma temática só. Eu adoro tudo. Eu ligo muito sobre tudo, né? Mas tem gente que gosta só de um pedacinho. Então, foca naquele pedacinho que você vai entrar nessa área. Nossa. Rodrigo, é sempre um prazer enorme estar com você. Eu aprendo muito contigo, com as suas experiências. Muito obrigada, Rodrigo, porque assim, eu vou contar isso aqui para todo mundo. O Rodrigo foi um dos convidados, foi o primeiro convidado, na verdade. Eu liguei e foi primeiro para ele, convidando para participar do Intensivão. E sabe o que ele me respondeu? Ele falou, Jaque, pode priorizar a agenda dos demais profissionais que eu me organizo de acordo com o que sobrar do dia. Rodrigo, isso não tem preço, assim. Você está aqui hoje de forma muito voluntária, entregando todo o seu conhecimento, experiência. No pleno domingo à noite, eu sei que você tem a sua família aí. Então, assim, peço desculpa à sua família por te roubar nesse domingo. Muito obrigada por... Fala que é por uma boa causa. A gente realmente está aqui inspirando pessoas e profissionais para a gente poder realmente melhorar o futuro aí das gerações futuras. Então, das novas gerações, né? Futuro melhor. Então, assim, muito obrigada mesmo. É muito gratificante ter você aqui conosco. E eu vou falar aqui para o pessoal, vou passar a palavra para o Rodrigo, mas eu quero falar para o pessoal o seguinte: fiquem atentos aos eventos do Portal Sustentabilidade, porque a gente vai estar fazendo vários workshops e o Rodrigo é um dos profissionais que, se Deus quiser, vai estar com a gente neles. Então, se vocês querem aproveitar e aprender com quem exerce na prática, acompanhe aí o Portal Sustentabilidade, que em breve tem novidades também. Rodrigo, se quiser falar qualquer coisa, fica à vontade. Nada, foi tudo um prazer. Minha família, 70 anos, adoram também. Então, quem é da área conversa sobre isso numa mesa de bar, de madrugada, de noite, domingo. Como eu disse, hora é hora. Entendeu? Então, para aprender, não tem hora. É melhor estar aqui aprendendo, né? Todos aprendendo coletivamente, entendeu? Então, ou seja, isso para mim é um prazer. Agradeço imensamente o convite. Então, me convida para os próximos que eu topo também. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Se Deus quiser, o próximo vai ser o workshop aí, que a gente vai fazer juntos para ajudar esse Deus quiser. desenvolvimento da carreira aí do pessoal. Rodrigo, um bom domingo para você. Pessoal, Igualmente. eu só queria finalizar um recado aqui com o pessoal, Rodrigo. Se você quiser sair, tem um xizinho aí na sua tela que eu acho que você consegue Beleza. se conectar, tá bom? Excelente, Obrigada. muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram aqui. Nossa, mais de 100 pessoas, incrível. Assim, agradeço muito, muito vocês. Pô, valeu mesmo. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Até a Obrigado a próxima, se todos. Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, só os últimos recadinhos que eu vou passar para vocês aqui. É o seguinte, tem algumas pessoas mandando mensagem para mim, me perguntando sobre o curso de gerenciamento de resíduos do Portal Sustentabilidade. Já que o curso está fechado, como assim e tal? Gente, a gente vai abrir inscrições, vamos abrir as matrículas para se inscrever no curso na terça-feira. Então, a live que vocês forem participar comigo na terça-feira, eu vou abrir inscrição para o curso lá. Então, não perca essa live, porque eu sempre gosto de prestigiar quem nos prestigia. E essa é uma oportunidade que eu vou ter de estar prestigiando todos vocês que estão acompanhando aí o quarto intensivão do gerenciamento de resíduos. Então, na quarta-feira, na terça-feira, quem ficar comigo até o final da live, eu vou fazer uma oferta única e exclusiva do curso, tá bom? Então, aproveitem, porque vai valer a pena para quem tem interesse aí em aprimorar e se capacitar como gestor de resíduos, aí com certificado do Portal Sustentabilidade e pegando toda essa minha experiência que eu reuni aí de mais de 10 anos no mercado de resíduos em 2 meses de curso com vocês, tá bom? Assim, amanhã, para quem... O intensivão não acabou, tá, gente? Então, amanhã a gente continua, tá bom? E aí, a live de amanhã vai ser uma live que vai dar o que falar, eu tenho certeza disso. O tema
é combustível derivado de resíduos, tá bom? E quem vai estar comigo é o Antônio Januzzi, que ele é responsável pelo setor de novas tecnologias e de pesquisas da Estre Ambiental. Para quem não conhece, a Estre Ambiental é uma das maiores empresas de gerenciamento de resíduos da América Latina. Então, não percam, tá? Um forte abraço a todos vocês. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente até agora. E a gente se vê amanhã, tá bom? Bom domingo aí para todos. Um abraço.